você vai ter muitas vezes uma organização que chega no resultado que precisa em termos de lucro, mas que as pessoas não veem sentido naquele lucro. Eu vou falar assim, beleza, você não querer compreender todo mundo, mas você precisa dessas pessoas. Independente de você gostar delas ou não, de você ser próximo delas ou não, existe alguma qualidade de compreensão que a gente precisa estabelecer com todo mundo. Hora outra, eu fui me acostumando a falar, gente, eu acho isso, acho aquilo. Mas também, assim, essa mudança de mentalidade é muito difícil, assim. Essa mudança de papel. Independente do nível de pressa que você tem em ganhar muito ou pouco dinheiro, priorize cuidar do que tá na raiz, né? Que são as relações entre as pessoas. Mas muitas vezes, para você passar por isso, você vai precisar de um sistema de apoio e não para que você tenha coragem de ficar quieto, mas justamente para que você tenha coragem de se manifestar. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende simprão. Hoje, episódio de número 31, estou feliz demais, porque esse papo tinha que rolar e outros terão que rolar com essa convidada que temos hoje, mas antes de anunciar ela, gostaria de agradecer muito a presença da nossa queridíssima Michele Silva. Gerente de comunidade. Olá, pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou a Michele, faço parte aqui do time do Granatum, sou gerente de comunidade, sou responsável por facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca. Quero dizer que hoje estou com uma amígdala inchada, por isso que minha voz está meio estranha. Quero já deixar esse adendo aqui nessa gravação. Então, mas eu tô muito feliz, é um assunto que a gente queria trazer há muito tempo, essa pessoa, a gente queria que ela viesse há muito tempo, então hoje é um episódio que eu gosto muito, tô muito empolgada. É isso. É isso aí. Antes de anunciar quem tá aqui com a gente, eu gostaria de agradecer demais o Granatum, esta maravilhosidade de software de gestão financeira que ajuda a gente a produzir todo esse conteúdo, ajuda a gente a manter essa ideia viva e produzir conteúdo cada vez mais legal para você aí. Então, se você não testou ainda, testa o Granatum lá, www.granatum.com.br por 7 dias e experimente o melhor software de gestão financeira da galáxia, certo? Hoje falaremos sobre CNV, ou Comunicação Não Violenta, com uma queridíssima, que a gente já conhece há algum tempo, e hoje um dos grandes nomes que fala sobre isso aqui, Cindy Carbonari. Muito bem-vinda, Seja bem-vinda, Cindy. Muito obrigada. Olha, primeiro que eu queria dizer que eu concordo que é o melhor sistema de gestão financeira, tá? Porque eu sou uma das pessoas que contratou, então eu atesto que é mesmo bom. Vocês resolveram coisas que a gente nunca tinha conseguido resolver lá, né? Porque eu tava na base. Oi, gente. Eu não sou tão boa quanto vocês para apresentar um podcast, mas queria agradecer. Eu tô feliz aqui porque além de estar falando de uma coisa que eu amo, eu tô com pessoas que eu gosto muito, então acho que é muito gostoso quando a gente fala para quem a gente já tem afeto, né? Então, eu sei que eu tô falando para mais um monte de gente que tá lá, mas a ansiedade diminui quando a gente pensa que é só isso aqui, então dá tudo certo. Tô feliz, espero que a gente curta esse papo, que vocês curtam esse papo. E que possa trazer reflexões pra gente, né? Eu não venho com respostas, mas talvez com boas reflexões. Excelente. Eu quero muito... É um assunto que entusiasma a gente, né? A cultura do Granatum, ela é muito baseada nisso desde sempre. A gente nem sabia o que era isso, mas sempre foi muito necessário a gente tratar de questões que a CNV, de uma maneira mais teórica e prática mesmo, né, trazendo embasamento, ajudou a gente a se entender e a todo momento se entender. Antes de mais nada, antes de a gente começar nesse assunto, Cindy, gosto sempre de perguntar quem é Cindy, se apresenta, de onde Cindy vem, como esse pensamento sobre o que a gente vai conversar hoje aqui nasceu. Conta um pouquinho aí sobre Cindy na fila do pão. Vamos lá. Eu vou sair aqui do protocolo, diplomas e tudo mais, mas a gente fala sobre eles também. Eu sou Cindy, eu sou uma mulher de 32 anos, aquariana. Para quem entende de signo, eu não sou essa pessoa, mas alguém entende e vai conseguir fazer algum link. Alguém vai gostar dessa informação. Exatamente.
Eu sou mãe de 3 gatinhas que eu adotei na pandemia e elas são o motivo que me faz, assim... De vez em quando tá difícil, eu começo a ver foto delas, eu começo a ver vídeo delas, e aí tudo se acalma. Então, elas são, hoje, né, o meu vínculo de filha. Quem sabe mais pra frente, quero ser mãe, quero ter uma família aí, mas ainda não chegou esse momento. Tô muito dedicada a trabalho, projetos e tudo mais. No âmbito de trabalho e projetos, eu já fui advogada, então já fui do mercado financeiro, já conheci muito desse mundo aí de operações financeiras estruturadas, esses nomes em inglês que o mercado financeiro adora, Project Finance, Trade Finance, todas essas coisas, M&A. Eu trabalhava com isso, né? Eu fiquei 6 anos no mercado financeiro. Fui. Então, era aquela carreira protocolar de advogada, né? Aquela coisa que... E eu era a menina dos olhos da família, porque eu tenho um tio que é 3 anos mais velho que eu, e ele foi o primeiro a se formar na faculdade, depois veio a Cindy, né? Então, nós dois éramos assim... Finalmente, a nossa família vai começar a entrar no mercado e ter uma estrutura, né, de carreira normal. Então, teremos os grandes diretores dos lugares. O sonho e tal. da família. Exato. Então, a gente teve um pouquinho da pequena pressão familiar. E eu fui seguindo, assim, até por necessidade também, né? O mercado financeiro, ele é muito atrativo para quem precisa construir grana, patrimônio e tal. E eu fui nesse caminho. Mas dentro do mercado financeiro, eu conheci a ouvidoria, né? Que é aquele lugar, aquele setor que cuida das reclamações que o SAC não solucionou. E eu trabalhava para um braço do Banco do Governo de Portugal aqui no Brasil. E aí me convidaram para ser a gestora de ouvidoria. Além de ser a advogada que tocava as operações, eu também precisaria ser gestora de ouvidoria. E aí precisei fazer todas as certificações em mediação de conflito, em gestão de crise, em a própria certificação de ouvidoria, porque eu tinha que responder para o Banco Central, para o Conselho de Administração, aquelas coisas, enfim... Que eu falei, gente, conflito, não sei como lidar. Eu adorava uma treta, assim. Eu, na época, já tinha passado pelo meu período de Gaviões da Fiel, mas eu fui da Gaviões da Fiel. Eu joguei bola 10 anos da minha vida. Então, olha assim... Que legal. E eu fui expulsa de 2 campeonatos por mau comportamento. Então, se tinha alguém que adorava uma treta, era eu mesmo. Você que tá aí ouvindo, eu mesma. Eu era a pessoa que, assim... Pra mim, a treta era a forma de resolver um conflito, entendeu? Tipo assim, tem um problema? A gente vai tretar e tudo se resolve, que as pessoas vão aprender, cada um se põe no seu lugar e é isso. Então, e eu falo desse contexto porque, assim, né, hoje eu ser a pessoa que fala de comunicação não violenta, né, todo mundo fala, é lógico, você é calminha, tranquilo, é fácil. Mas é que a galera não me conheceu na época, né, dos meus 14 aos 19 anos, assim, eu era... Cara, quase indomável, assim. A minha mãe falava que não se preocupava com balada, essa coisa que tem da juventude, sabe? Uma menina vai pra balada e vai acontecer alguma coisa. Falava assim, filha, meu medo era você ser atropelada de skate na rua, assim, porque você era dessas. Ou ir pra jogo do Corinthians e morrer com aquele gás do jogo, porque todos esses jogos que... estouravam em alguma coisa, eu tava lá no meio da Gaviões, né? Então, vários deles, a minha mãe, assim, ficou sem dormir, virada cultural de madrugada, show do Racionais, que rolou toda aquela história, eu tava lá. Então, você imagina que o pesadelo da minha mãe era esse, assim. Então, eu era, assim, super do palavrão, ainda sou. Então, é uma forma de linguagem minha, de expressão, é o palavrão. Minha família fala muito. Então, quando eu conheci a CNV... Foi um pouco depois desse período de ouvidoria, assim, porque aí eu aprendi conflito, aprendi a entender o que era uma reclamação, né, e como a gente transformava uma reclamação numa fidelização, porque grande parte dos assuntos de ouvidoria eram com clientes. E aí, o meu trabalho era, além de cuidar daquilo que ele estava dizendo, fidelizar ele para que ele mantivesse, né, a relação com a gente. Então, era um grande desafio e para mim foi maravilhoso, assim, porque eu fiquei muito amiga de vários clientes que ligavam, né, que chegavam na ouvidoria e eu comecei a aprender essa arte da escuta como uma grande arte de transformação das relações, assim, né? Muitas vezes... a gente precisa de um espaço para ser ouvido, né? E só. E aí, eu acho que isso transforma tudo. E aí, depois desse período, lá em 2015, eu conheci a Base Colaborativa.
que é uma ONG, né, e que nasceu em 2011, vários projetos sociais. Fui ser voluntária, estava num momento, assim, crescendo muito na carreira, tinha esquecido um pouco do meu lado social, que era um lado que tinha sido meu berço, né, a minha mãe fundou um projeto há 35 anos com população de rua, e que foi a minha escola desde 1 ano de idade, até menos. Minha mãe falava Qual projeto que é, Cindy? Chama Anjos da Cidade. Legal. Tem site? Como que é? Tem Instagram, @Anjos da Cidade, tem ação toda terça-feira à noite, tem o primeiro ônibus de atendimento à população de rua do Brasil, Legal enfim. demais. É um trabalho da minha mãe incrível e que me criou, né? Enquanto pessoa, enquanto consciência. Então, isso tinha trazido uma assim de diferente, né? Eu já sabia que eu tinha um olhar muito no banco mesmo. Eu era a pessoa que arrumava as campanhas sociais e que queria que todo mundo se envolvesse. Então, sempre eu tive isso, mas eu estava completamente desconectada, né? Banco, carreira, vida, tal. Eu fui esquecendo disso. Até que eu conheci a base. E lá, eu fui convidada para ir para o Capão Redondo para ajudar empreendedores no Capão. E aí eu cheguei no Capão e eu vi o quanto ser advogada no Capão era uma celebridade, assim, e isso me assustou, né? Poderia ter me deixado muito feliz e tal, porque afinal, né, aquele lugar e tal. Mas aquilo me assustou muito, porque eu via que com uma ligação, com um e-mail, eu resolvia questões que estavam fazendo com que uma família tivesse sem luz em casa há sei lá quanto tempo, sabe? E sem celular, sem ter linha de telefone, porque o nome estava no Serasa por conta de uma cobrança indevida. E isso, assim, me movimentou demais, assim, me retomou aquele senso de justiça que a minha mãe tinha me trazido desde a minha infância. E aí foi algum tempo depois, em 2017, eu pedi demissão, né, e decidi trabalhar para o social, ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer. E aí eu já conhecia a base, né, e fui convidada a trabalhar na base, então eu fiquei na base por 5 anos, saí da base no comecinho de 2022, e aí de lá para cá eu passei a me dedicar ao Alicerce Educação, que é uma organização de impacto que cuida de educação básica, crianças, jovens e adultos no Brasil todo. Então, foi um pouco, continuo nesse processo de trabalhar com social, de trabalhar com impacto, né? Eu acho que uma vez que você vai para esse mundo é difícil sair. Mas eu acho que a Cindy, né? Eu gosto de... O trabalho é o finalzinho da minha fala, né? Todo o resto tem a ver com o que me faz chegar nele, assim. Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito atenta, né, aos recortes sociais que me levam para os lugares que eu tô. E muito raivosa em termos de tentar direcionar essa minha raiva pelas desigualdades e injustiças de forma prática. Então, o meu trabalho, ele tem a ver com isso. Legal demais. Eu só ia falar também, gente, que a base... O André participou do nosso podcast, então... O André, que é do Capão. Que é do Capão. Uma pessoa sensacional. A gente tem uma relação muito próxima e de parceria com uma base. Falar que a gente conheceu a Cindy e vem mantendo essa relação desde então. O que eu queria só trazer de um ponto que você disse sobre essa questão da ouvidoria, né? E é um departamento que o cliente chega muito estressado, assim, ele já está muito machucado e cansado de ter que lidar com vários departamentos, não ter a reclamação dele ouvida e atendida, né? Porque às vezes não necessariamente eu vou conseguir solucionar, mas o fato de ouvir já me traz uma outra perspectiva. E ao mesmo tempo que é um lugar de muito aprendizado, que você aprende a lidar com vários tipos de pessoas e situações, é também muito estressante e cansativo, né? Pra quem tá ali atrás ouvindo essa reclamação. E aí eu lembro que você falou, que a gente participou de uma roda da Cindy esses dias, que você falou que você participou tanto da operação, né? Ouvindo, e depois também nessa parte de liderança, né? Uhum. E eu queria te perguntar assim, como que é liderar essa equipe que tá ali nessa linha de frente, que já chega com esse cliente assim, sabe, louco, e ter também esse outro trabalho. Eu acho que é um ciclo de ouvidorias, né? A gente precisa criar isso e talvez toda empresa, para mim, deveria ter um centro de ouvidoria interna mesmo, assim. E não ouvidoria no sentido de cuidar de reclamação, mas de ouvir. Sim. Em que a única função seja ouvir, né? Então, não existe a intenção de resolver necessariamente, que é diferente da instituição ouvidoria, que realmente eu tinha que dar um direcionamento, né?
Mas eu incentivo a gente a criar esses espaços, porque eu acho que eles são importantes. Antes de chegar na comunicação não violenta, que eu nem cheguei nela, eu acho que o meu maior aprendizado de ouvidoria, ele, primeiro, é honrar o nome, né, da área. A área de ouvidoria. Então, a gente tinha que ser tão bom com as pessoas que chegavam até a ouvidoria para ouvir, como com nós mesmos, assim. Então, é muito importante estabelecer uma cultura em que a gente tivesse pelo menos um momento do dia só pra gente se ouvir. Eu acho que eles são tipo, né, tem vários nomes, alguns ingratos, mas é tipo o ralo, a descarga, assim. Tem um momento que você precisa dar essa descarga e que ela não precisa fazer sentido e que a gente não precisa resolver. Então, sabe uma roda pra você poder só reclamar e ninguém vai se sentir ferido por isso, ninguém vai achar que é responsável por resolver. É só uma roda de ouvir reclamações, assim. A gente, e eu acho que isso foi um grande aprendizado pra mim, né? Abrir um espaço para que em algum momento aqueles clientes que tinham ligado pra gente se tornassem grandes vilões e aí a gente xingava todos, sabe? Tipo, que é uma mulher, não sei o que lá. E assim, a gente sabia que aquilo não dizia sobre quem nós éramos. A Cindy continuava sendo uma pessoa boa, que quer ajudar as pessoas, que tá ali pra ouvir. Então, aquele julgamento, ele não se tornava um vilão pra mim, entendeu? O fato de eu falar daquela mulher que ligou, não me tornava uma grande megera ou uma pessoa que, olha lá, ela tá ouvindo aqui e aqui ela tá xingando. Sim, tô. Porque eu preciso de um espaço pra dar vazão pra carga que vem, né? Junto com reclamações e conflitos. Então, e aí a gente, né? E aí você precisa estabelecer o pacto de que eu tô falando daquela mulher, mas que nós sabemos que não tem nada a ver com aquela mulher. Que toda a minha reclamação tem a ver comigo. Então, não é sobre, a gente atende uma pessoa aqui e agora a gente tá falando mal dela. É muito mais sobre, escolhe qualquer cliente que você quiser só pra falar mal, pra dar vazão um pouco pra quantidade de coisas que você tá sentindo. Porque às vezes é só na reclamação, no grito, na forma que a gente não acha bonitinha, que a gente consegue dar vazão pros sentimentos, né? Sim. Então, é um espaço para você permitir que isso aconteça, assim. Tem gente que chama isso de chegância, então na base a gente chamava isso de chegância, né? Que é como você tá chegando para esse encontro ou como você tá saindo desse encontro, então era uma roda. E às vezes, gente, a chegância... Por exemplo, eu perdi meu pai, né, há um pouquinho mais de 2 anos, e tinha chegância que eu falava, estou completamente desesperada, acordei hoje de manhã pensando no meu pai, sonhei a noite inteira com ele, não sei o que eu vou fazer. E a roda rodava para as outras pessoas falarem delas. Ninguém tinha que me dar um retorno de, e se você fizer isso com seu pai? E se você pensar... Não, eu só precisava daquele espaço de falar e ser ouvida. E aquilo já me fazia bem, porque eu sabia que aquelas pessoas sabiam como eu estava. E isso é mais importante do que resolver como eu estou, né? Porque a gente não precisa ter essa pretensão de resolver. Então, acho que é isso, Mi. Você sabe que... Desculpa. Eu participei de um encontro contigo e a gente chegou. Daquele dia em diante, eu trouxe pra cá isso. E a gente faz toda quarta-feira, a gente chega. Toda quarta-feira. Que demais. Então, e aí tem quarta-feira que a gente fica 40 minutos chegando... Vídeo quase não fala que eu discuto. Depois a gente fala sobre... Tem o alinhamento geral, né? Porque, assim, são muitas coisas que acontecem absurdamente, assim. Então a gente tem um alinhamento geral. E às vezes a gente... como a coisa tá já num modo avião, assim, né? Tá no modo de cruzeiro, né? De voo. Então a gente demora muito mais chegando e alinhando do que falando propriamente do trabalho nesse dia ou do alinhamento, porque tem pouca coisa para dizer. Mas isso... sob minha ótica, assim, né? E aí é engraçado porque sempre rolam críticas em alguns momentos, assim, né? Mas será que a gente não tá levando muito tempo nesse momento? Não sei o quê. Só que, sob minha ótica, eu acho que a de todo mundo, assim, esse é um momento que mudou totalmente as nossas relações, assim, né? Eu costumo falar pra mim que os conflitos, eles acontecem quando a gente tá principalmente se comunicando por texto, e aí a gente atribui uma vozzinha aquele texto. Então, olha lá, falou pra mim, bom dia, né? E isso muda tudo. E quando a gente alinha isso ao longo de um ciclo, que é semanal aqui pra gente, a gente elimina essas vozinhas e muitos conflitos deixam de acontecer, né? A gente passa a criar um pouco mais de empatia. A gente vai falar sobre isso provavelmente mais pra frente. Queria só fazer Você fez um recorte importante aqui. Tá nada escrito aqui, tá? É só porque acabou de acontecer.
Igor derrubou alguma coisa? Talvez o Tudo nosso bem? estúdio esteja sendo desmontado nesse Aos momento. poucos ele vai caindo. Gestão de crise, pessoal. Você fez um recorte interessante, uma fala que eu sempre ouço, né? De eu sair, pedir demissão e fui partir para o lado social. Óbvio, né? É uma pergunta totalmente enviesada, que eu sei quais são as diferenças. Mas você enxerga falta de potencial dentro dos negócios para transformação social, para ter essa frente? E assim, eu até entendo, naturalmente, você é um negócio com fins lucrativos e tal, talvez não faça sentido. Mas ao longo dessa jornada e talvez no seu entendimento, tantas outras pessoas saem desse lugar corporativo para ir para um lugar social onde você age mais na ponta, porque não tem espaço? Qual que é a leitura que você tem disso, Cindy? Eu acho que essa é uma discussão maravilhosa, assim, e que até a gente precisa ter mais. Eu acho que, infelizmente, quando a gente traça a sustentabilidade de uma empresa pautada no seu lucro, né, e tão somente, e não você não contabiliza o fator pessoas nessa equação aí, você vai ter muitas vezes uma organização que chega no resultado que precisa em termos de lucro, mas que as pessoas não veem sentido naquele lucro. Então, eu acho que a transição para o mundo social, ela tem muito a ver com ver sentido. Eu conheço muita gente que quase que diariamente, tá? Assim, de verdade, quase que diariamente, me contatam para falar, tô planejando uma transição, o que você acha? Para que lugar você acha que eu vou? Onde você acha que tem mais minha cara? Será que tem organizações que topam e tal? E agora eu tenho sentido que não é mais a métrica assim, quero ir para o terceiro setor, mas quero ir para uma empresa que tenha mais sentido. Então, eu acho que se a gente não começar a colocar o sentido na equação do lucro, porque tem que ter lucro, pode ter lucro, não tem problema nenhum. Nós estamos nesse mercado que é constituído a partir desse lugar, né? O capital, o lucro, tá tudo certo. Mas se você não coloca fazer sentido para as pessoas que estão na organização essa equação, elas vão para o lugar que faz mais sentido de forma mais lógica. É lógico que você ir trabalhar no social faz mais sentido. Porque você vai estar cuidando de problemáticas que te visitam todos os dias de forma mais direta. Mas se você estiver numa organização, e eu conheço pessoas que estão muito felizes em organizações com fins lucrativos, o Alicerce Educação, que trabalha com a alfabetização, que é onde eu trabalho, tem fins lucrativos. Não é uma organização sem fins lucrativos. E muito para inverter essa lógica de que o único jeito de você trabalhar no social é você trabalhar numa ONG. E aí a ONG tem diversos desafios, inclusive de conseguir reter talentos que no mercado tradicional estariam voando, e aí chegam numa ONG querendo sentido, mas a ONG não consegue cuidar da estrutura que essa pessoa, que é um talento, precisa. Estrutura financeira, de constituição de patrimônio, várias dessas coisas. Então também tem várias migrações aqui. Tem a do setor privado para o social, mas tem também a do setor com fins lucrativos para o sem fins lucrativos, e depois a pessoa acaba indo para o com fins lucrativos de novo, porque eventualmente ela precisa de uma estrutura que forneça isso para ela. Mas essa transição, ela já não faz mais para empresas que ela não vê sentido. Então eu acho que o fator sentido é um dos mais importantes que a gente deveria estar colocando nessa métrica, e para mim essa é a principal diferença entre um setor e outro. Porque hoje eu já vejo muita gente no setor privado e empresas que nem têm um fim social em si, mas que elas fazem sentido. Né? Eu poderia dar vários exemplos aqui de empresas, mas não sei se eu posso falar os nomes, mas assim, tem várias empresas que eu conheço que têm fins lucrativos, que não têm em sua essência um produto social, então é um produto como qualquer outro, mas ela faz mais sentido. Porque ela coloca dentro da equação que aquelas pessoas façam o que faz sentido para elas, que o propósito da empresa, embora seja a venda de um produto qualquer, considere alguma forma de quebrar alguma barreira social. Então, precisa ter uma área dentro das empresas que não é só a área do voluntariado. Cara, não é sobre voluntariado. Tipo, não é isso que vai fazer o seu colaborador sentir mais sentido na empresa. Ele quer que os princípios dessa empresa estejam alinhados com qual é a diferença que a gente vai fazer no mundo.
né? O que é não discutível pra gente e que a gente não vai abrir mão aqui. É isso que ele quer buscar, né? Então, eu acho que voluntariado já tá fora de moda, assim, né? Você ter um braço na sua empresa pra fazer só voluntariado. Eu acho que você tem que ter outras métricas aí que dão sentido. Então, pra mim, o principal é a busca por sentido, assim. Eu vejo, sei lá, eu tenho muitos amigos que me procuram e falam assim, cara, eu trabalho todos os dias, eu sou feliz, eu ganho meu dinheiro, tá tudo certo, mas sabe quando você chega no fim do dia e fala assim, caraca, tipo, o que eu fiz relacionado ao mundo que eu tô vivendo, as coisas que eu... Nada, é um total de zero, sabe? Sim. E aí, é difícil. Eu te fiz essa pergunta porque eu tenho uma visão muito particular, assim, né, do que é uma empresa, e eu vejo as empresas, e aí falando assim, estrutura capitalista, estrutura de capital, estrutura que considera o lucro e que exalta, né, empresas que têm grandes lucros e tal. Posto isso, a ferramenta que retroalimenta isso são as empresas. E na minha visão, as empresas elas são potências de transformação social, né? E eu te fiz essa pergunta justamente porque, assim, eu entendo que nós temos um papel aqui dentro, no Granatum, principalmente porque a gente lida com o assunto gestão financeira, que e aí é uma causa de vários desdobramentos de impacto social, né? De como as pessoas elas adoecem mentalmente porque elas buscam mais dinheiro, elas adoecem mentalmente porque elas têm pouco dinheiro, não têm maturidade para lidar com isso. Então eu entendo que existe um potencial aqui dentro do nosso negócio de transformar demais, assim, né? Então eu quis essa sua visão justamente para entender, assim, eu acho que tem várias empresas, você falou que tem vários casos de empresas que estão se movimentando nesse sentido de colocar propósito dentro da equação. Essa é uma questão aqui, todo mundo que entra, eu alinho muito com isso. Se você quer trabalhar num unicórnio, naquele trampo frenético que você vai enlouquecer, vai enriquecer também, mas vai ser muito louco, esse não é o lugar. Nós temos o potencial de ser enormes, né? O Granatum, por ser um software SaaS, por assinatura e tal, mas a gente quer cuidar de cada etapa do crescimento, né? Então dá para colocar agrotóxico e fazer a plantinha crescer em 1/10 do tempo, né? Ou não. Ou dá para fazer alguma coisa com sentido, com propósito de longo prazo. Então eu te perguntei isso até para dar uma respirada aqui, né? do que você está vendo, do que está acontecendo. Sim. Muito massa. Mas vamos voltar quer dizer, vamos entrar no assunto. A gente fez uma curva pequena aqui, tranquila. Depois a gente só leva brão. Mentira. Não, é porque eu acho que importante. Né, a gente cuida disso. Em vários momentos eu tento fazer as conexões, né, de o assunto que a gente vai tratar com o assunto que é o nosso tópico principal aqui, que é a gestão financeira, que na minha cabeça, dado toda a estrutura que nós temos de sociedade, está no cerne de todas as questões. Isso impacta muito, viabiliza ou inviabiliza movimentos, né? E aí, para nós aqui, a gente não consegue enxergar um modelo, e aí a nossa estrutura é muito particular e tal, mas a gente não consegue enxergar o modelo onde a gente trabalha de um jeito ruim, onde a gente deixa as pessoas incomodadas, ou eu não estou nem falando de propósito aqui, né? Eu estou falando de um passo antes, que a gente sabe que a grande parte do mercado não trata disso, que é de poder te considerar como uma pessoa. Você é meu par, você é meu par sendo meu chefe, sendo meu funcionário ou sendo o meu companheiro lado a lado aqui de trabalho, mas você é uma pessoa. E sendo uma pessoa, você tem todas as complexidades de uma hora querer xingar porque você ouviu demais. E aí, acho que o papo de hoje ele nasce nesse lugar, né? Mas antes de tudo, Cindy, o que é CNV? O que é a comunicação não violenta? É não falar palavrão? Você falou que fala palavrão e tá falando sobre CNV, que é isso aí? Eu adoro o que é CNV, porque todo mundo acha que é parar de falar palavrão, e aí a pessoa vê o título e fala, nem vou ouvir, porque isso aí não é pra mim, né? Tipo assim, e super good vibes, assim, isso aqui né? não é pra mim, que vai vir aí a menina que abraça a árvore, que tem a comunidade hippie, vai chegar aqui, e assim, amo abraçar a árvore, né? Todo respeito aos hippies, vai Corinthians, no final das contas. Mas eu sou a que foi o workaholic, ainda sou, assim, né? Muito frenética e palavrão, e é isso, essa é a minha vida.
Eu acho que... E a comunicação não violenta comunica muito com o que a gente tá falando, assim, né? A gente não explicou a CNV antes, mas a gente já tava explicando ela de alguma forma. Eu acho que a CNV, ela tem um pouco de histórico da comunicação não violenta, então como ela nasceu, o que é, né? Mas no fundo, ela tem a ver com ser uma filosofia de vida, mas eu não trago muito esse conceito, porque isso afasta muita gente, né? Quando começa assim, filosofia de vida, tal, a galera, não quero uma nova filosofia de vida. Então, assim, para bom entendedor de forma bem pragmática, é um sistema de comunicação, de linguagem, de relação, de interação com as pessoas, que faz com que a gente consiga se compreender mais. E aí, você pode até dizer, não, mas tem gente que eu não quero compreender. Eu vou falar assim, beleza, você não querer compreender todo mundo, mas você precisa dessas pessoas. Independente de você gostar delas ou não, de você ser próximo delas ou não, existe alguma qualidade de compreensão que a gente precisa estabelecer com todo mundo. Tipo, você vai na padaria. Se você quer um pão e um café com leite, você precisa de algum nível de conexão com aquela pessoa para que ela te compreenda no seu pedido. Então, a gente está o tempo todo precisando de alguma conexão, alguma compreensão, alguma qualidade nessa interação. A CNV, ela tem os conceitos mais macro, mas para mim é uma grande estratégia de conexão entre as pessoas, assim, né? E que, por um lado, ela parece muito, né, estratégia, uma coisa meio fria, mas é para conexão. Porque, de fato, quando você percebe que você olha para as pessoas e você fala assim, cara, eu preciso muito dessa pessoa. Pode ser qualquer uma, pode ser uma mini interação. Você pegou o metrô e você tá interagindo com alguém do seu lado, ou você pegou um motorista de aplicativo para te levar de um lugar ao outro. Você precisa dessas pessoas, né? A qualidade da sua interação com elas, e aí, claro, algumas vezes você não vai nem falar oi. Mas só de você mudar essa chave mental, de saber que você precisa das pessoas, isso já faz com que muita coisa mude. Mas aí a CNV vem, né? Eu sou bem lógica na minha cabeça, então a CNV me ajudou muito, porque ela tem 4 etapas dessa comunicação. E aí a CNV traz a ideia de que se você olhar e der atenção para esses 4 elementos, quando você está falando e quando alguém está falando com você, você melhora muito a qualidade das suas relações. Você torna, segundo o Marshall, que foi quem criou a CNV, né? A CNV foi criada pelo Marshall Rosenberg, ele era um psicólogo americano, morreu em 2015, e ele estudou as relações, né? Ele inicialmente foi psicólogo clínico, então estava cuidando das pessoas, né, num âmbito mais individual, mas se apaixonou pela ideia das pessoas quando interagem, e principalmente das pessoas quando conflitam, né? E aí ele foi estudar isso, porque ele cresceu numa zona de guerra, numa zona de muito, muito conflito, muita violência, foi muito violentado pelo fato de ser judeu, descobriram o sobrenome dele na escola e por isso ele apanhou super, então assim, teve um histórico de violência e foi estudar as relações. E aí, o que ele percebeu, né? Depois de 30 anos estudando o conflito, lá no meio, assim, guerra na Palestina, presídios, escolas, ele foi para tudo quanto era lugar, roda com família, roda com empresas. Ele realmente viveu vários sistemas. Depois de 30 anos fazendo isso, ele escreve um livro chamado Comunicação Não Violenta. E aí, esse livro é meio que o resumo de... Tá, quando eu tô num conflito, quando eu tô no auge do conflito, tem algumas coisas que, quando faladas, transformam a relação. Não quer dizer que resolvem o conflito, mas elas transformam a relação. As pessoas passam a se ver mais. Ele pegou esses elementos e colocou num livro. Então, quem lê o livro de primeira acha que é tipo um passo a passo de como mudar a minha linguagem e ter melhores relações. Uhum. Mas a verdade é que é fruto de muita vivência de... como eu começo a falar a partir desse lugar com intenção, né? Porque não é só trocar o A pelo B. E aí, assim, ele permeia vários mundos, a CNV, né? Ela fala um pouco de você falar em primeira pessoa, então eu trazer sempre o eu, né? O que sou eu, trazer eu pra história. Então, para uma conversa, é menos sobre o que você fez e muito mais sobre como eu me senti com isso, né? Como que isso reverberou em mim. Então, tem a ver comigo. Então, a CNV, ela convida muito para esse olhar do eu. Depois a gente passa um pouco pelo olhar dos sentimentos. Eu falei bastante de sentido, de sentir aqui, né? Eu acho que parte da nossa cultura tira o sentimento do vocabulário, e é o sentimento que traz humanização.
né? É o sentir que nos torna seres humanos mesmo e podendo fazer escolhas a partir dos sentimentos e tendo reações a partir do que a gente sente. Então, tirar isso do vocabulário é um grande risco. E eu acho que a potência da chegância que a gente comentou é essa. É que você se apresenta enquanto ser humano e que sente. E aí você fala, eu tô assim, eu tô assado, né? Então é o momento que você tem pra se fazer vivo. Porque todo o resto do dia você é a sua função. Mas precisa ter algum fragmento de momento do dia que você é você e só você. Então, ter esse momento de existir, que a gente fala que, né, o sentir, ele traz a condição de existência também. Tipo, eu existo e eu sinto e eu tô aqui e tal. E aí tem outros elementos, né? Tem as necessidades, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho já. E tem a formulação de pedidos. Então, eu acho que, assim, dentro desse aparato de linguagem, parece pragmático e objetivo, mas veja, eu tô falando de sentimento, eu tô falando de uma linguagem que fala mais eu do que você. Então, tem um lado aí muito mais profundo do que só eu falar A ou B, né? Sim. Por favor, pode ir. O que eu ia falar é que hoje a gente traz esse recorte da CNV relacionado ao trabalho, né, essa relação, mas CNV é muito mais amplo, né, assim, você pode usar na sua vida pessoal, no relacionamento com as pessoas, no trabalho, é um mundo gigante, né, Cindy? E aí o que eu queria falar é que eu acho interessante, porque uma coisa que você fala bastante é sobre esse espaço para vulnerabilidade, porque às vezes, falando no ambiente de trabalho, né, eu sempre quero ser a forte, aquela que você, às vezes, já escuta a pessoa, e eu falo isso mesmo pela minha comunicação. Eu sou uma pessoa que, a primeira vez que eu ouvi esse termo comunicação não violenta foi aqui no Granato. A pessoa falou pra mim numa reunião, assim, mas às vezes você tem uma comunicação meio violenta a mim. E aqui, eu nunca tinha ouvido esse termo, porque e aí não vou trazer nenhum recorte social, de gênero, de nada disso nesse momento, assim. Mas aquilo me atravessou de uma forma... Porque eu sei que eu sou expansiva, me comunico, às vezes sou um pouco agressiva, mas aquilo eu falei, violenta. E aí eu comecei a ler mais sobre isso e tal. Depois participei de alguns lugares na base, mas um ponto que eu acho muito interessante é esse lugar da vulnerabilidade. Uhum. Porque às vezes a gente tem esse lugar, eu quero sempre ganhar, eu quero sempre estar por cima, eu quero sair dessa discussão a bam, e aí a CNV traz esse lugar, né, tipo, de você estar vulnerável ali pra conversar com aquela troca, ouvir e ouvir mesmo, não já ouvir pensando, vou responder, vou falar isso, vou falar aquilo. Tem esse lugar também, né, de estar ali vulnerável e disposto a ter essa troca com quem quer que seja, que nem sempre no dia a dia é tão simples assim. Eu acho que a vulnerabilidade é um tema importante, né? E já não é mais fora de moda, né? Já tá hypado, já tá no Netflix, já tá com os livros mais vendidos da Brené Brown. Então, a gente já tem, infelizmente, a vulnerabilidade em forma de ciência, né? A Brené Brown é uma cientista e tem um dos TEDs mais assistidos do mundo que fala sobre a potência científica de você conversar sobre as humanidades, né? A gente fala vulnerabilidade e aí é um termo que até fica meio confuso para o que é isso, né? O que é ser vulnerável e tal. E a Brené, ela traz uma definição que eu gosto muito de vulnerabilidade, que é a exposição ao risco, né? Então, é a exposição emocional ao risco. E por que isso? Porque quando a gente se expõe a algo que é um risco, a gente sente, né? E a gente fica nesse lugar do descontrole. Esse é o lugar da vulnerabilidade. Então, não necessariamente a vulnerabilidade é o lugar de eu preciso falar que eu tô passando um problema aqui na minha casa, né? A galera acha que trazer vulnerabilidade pro trabalho é, tipo, abrir um espaço para todo mundo falar seus problemas. E não é sobre isso. Vulnerabilidade é todo mundo falar sobre as suas inseguranças, ou seja, qual é o risco que eu tô assumindo fazendo isso ou aquilo e o quanto isso tá sendo um desafio pra mim. Pode ser no trabalho, tipo, vou fazer uma apresentação sobre alguma coisa. Compartilha com alguém que isso não é um lugar tão normal pra você, que por mais que pareça que você vai fazer essa apresentação e que tá tranquilo, não é, né? Então, assim, esse tipo de compartilhamento, ele traz muita potência, porque quando a gente compartilha um risco que a gente assumiu, né, ou alguma insegurança que a gente está sentindo com relação a um risco, a gente aciona o instinto humano natural de colaboração. E é só a partir daí que a gente colabora, porque na lógica padrão
inclusive dentro das empresas e principalmente dentro das empresas, né? Eu tô dentro de várias delas. Eu não falei da minha história na CNV, né? Mas eu comecei em 2017 e desde então venho passando aí pelas empresas, por comunidades, dentro dos presídios, então também, né, nas escolas, né? Eu estava em escolas públicas semana passada, então tenho levado esse tema para vários ambientes. E a grande verdade é que a gente só consegue, de fato, se conectar quando a gente se conecta àquilo que é humano, né? É difícil você... Por exemplo, tem um TED que ele fala de inteligência artificial. E aí, no TED, o cara conta que eles fizeram uma pesquisa de respostas de chatbot, sabe? Aqueles de site, né? Que são automáticos, tipo, você entra em qualquer site enfim, de e-commerce, ou qualquer um sobe lá um bonequinho, que é o avatar, eu não sei esses nomes todos, mas aí sobe, e aí ele fez uma pesquisa, e eles chegaram à conclusão de que a resposta mais frequente dos seres humanos para esses robôs fica com Deus, ou Deus te abençoe. Então, assim, quando você olha para esse lugar, você fala, cara, as pessoas querem se conectar com o que é humano. Né? Elas têm uma qualidade de desejar o bem pro outro, de querer que o outro fique bem, né? Então, fique com Deus, que o Deus te abençoe, são formas de expressar um cuidado com quem você nem conheceu, e no caso com o robô, né? Nesse caso. Então, a vulnerabilidade, ela é muito mal interpretada, eu acho, assim. A gente... como vários termos que a gente fala por aí, né? Como empatia, tem vários termos que já estão meio... já era. A gente já perdeu essa luta, já virou o texto de curso rápido que você vai aprender em 1 hora o que é empatia, você vai ser mais empático, né? Então, a gente já perdeu. E eu acho que a vulnerabilidade, ela entrou um pouco nesse lugar das pessoas olharem esse termo e falarem assim, não, que falar de problema, eu quero chegar no meu trabalho, trabalhar e ir embora. E aí, tudo bem, mas se você entender que a vulnerabilidade não é necessariamente falar dos seus problemas pessoais, mas de quais são os seus desafios no seu dia, de quais são as coisas que te trouxeram alguma insegurança, quais são as coisas que você acha que você não domina tanto e que você eventualmente vai precisar de algum apoio, porque você sabe que você precisaria dominar pela sua função, mas talvez você não se sinta tão seguro. Então, poder ter um espaço para conversar sobre isso faz com que você ganhe muita potência, né? Dentro do time, dentro da empresa. Porque uma coisa é a Mi ir lá e fazer uma apresentação, pô, ela domina. Outra coisa é ela virar pra mim e falar assim, Si, eu não tô tão segura pra essa apresentação. Eu imediatamente vou falar assim, o que eu posso fazer por você? Vamos treinar? Quer 2 minutos falar pra mim e eu te ajudo? Quer que eu vá com você? Como eu posso fazer? Eu vou tornar a sua apresentação muito mais potente, eu vou tornar a nossa entrega mais potente. Então, tem a ver com o resultado no fim do dia, né? E aí, assim, pra fechar essa fala, quando a gente fala de gestão financeira, né? E eu fiquei pensando muito nisso. E a gente não coloca pessoas e sentido na equação, a gente não percebe, e aí eu acho que é um pouco, vocês entendem até mais do que eu, né? A mentalidade do imediatismo financeiro e do longo prazo, da sustentabilidade financeira. Hoje, o Brasil é o 2º país que mais gasta com afastamentos por burnout. Uhum. Então, assim, esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, e não é o Brasil que gasta, são as empresas, né? Sim. Porque tem um custo para a empresa quando uma pessoa está afastada. Tem um custo, primeiro, porque, né, tem o custo dela não estar produzindo e estar afastada, mas tem o custo de todos os dias que ela estava ali produzindo, ela tá com aquelas emoções todas interferindo no dia dela, então ela não tá no máximo de potência dela, né? E aqui não é máximo de produtividade, é máximo de potência mesmo dela enquanto pessoa, do que ela ama fazer, do que faz sentido e tal. E a gente perde dinheiro no fim do dia, né? Isso tem a ver com... fazer empresas que fazem mais sentido para as pessoas tem a ver com grana também. Sim. Né? Então, por isso que eu falo colocar na equação, porque é uma equação financeira também, né? Assim, então, é importante que a gente olhe para isso desse jeito mais integral, sabe? Pessoas, no fim do dia, também tem a ver com resultado, mas que não seja por conta disso que você olhe para elas, né? Então, acho que tem um pouco de onde você coloca as pessoas dentro da equação, assim. Eu acho que a gente vive num momento tão tenebroso que, mesmo que fosse uma visão, eu tô desejando o bem para todas as pessoas, mesmo que fosse nessa visão, né? Pô, tô perdendo dinheiro com burnout, vamos cuidar disso, eu acho que a gente já melhoraria muito hoje, né, Cindy? Mas concordo com você totalmente. Não tem que ser esse o objetivo da gente tratar sobre isso.
E aí, só querendo fazer um link, você até colocou um exemplo aqui, pô, Mi, se você falar, eu tô com dificuldade nessa apresentação, eu vou me apresentar para você como sendo uma opção, o que eu posso fazer, como eu posso te ajudar, como a gente pode construir. E assim, eu sempre tento sair aqui do nosso viés, que é a exceção absoluta, né? E tô tentando imaginar quem tá ouvindo e quem tá vendo a gente, seja empreendedor, seja quem trabalha num lugar, de que eu quero começar a praticar isso. Então eu vou ali me colocar como primeira pessoa, eu vou ali lidar expor minhas vulnerabilidades, ou lidar com as vulnerabilidades que estão ali e tal. Mas isso funciona de forma unilateral, porque aqui você tem uma propriedade absoluta, então é quase que um reflexo, né? Eu falo muito sobre isso também, e de aspecto de gestão. Eu já participei de muitos negócios, né? Gerindo ou participando como acionista ou investindo e tal. Então, às vezes eu ouço uma frase que já dá um reflexo, assim como em você também, né? Se comportar da maneira adequada. Isso funciona aos pouquinhos, assim, sim, de tipo, eu consigo promover isso a partir de mim e só, ou eu vou precisar construir esse ambiente, convencer várias pessoas, convencer o coletivo de criar esse ambiente? Eu acho, é uma ótima pergunta, assim, a comunicação não violenta, ela funciona para quem não conhece também, né, porque ela não é, assim, no fundo, ela dá nome para um monte de coisa que várias outras metodologias também deram nome, assim, não, né, eu falo de comunicação não violenta, mas tem várias outras metodologias falando sobre pessoas, empatia, sobre como a gente se conecta. A CNV, para mim, ela tem um gancho maior, porque ela traz algumas coisas mais tangíveis em termos de linguagem, né? Então eu consigo palpar melhor. Tipo, ao invés de falar isso, que tal se você falar desse jeito, alinhado com a sua intenção, porque não adianta nada você mudar a frase e a sua intenção ser a de manipular alguém, porque aí, né, dá na mesma. Então, é esse o lugar que essa pergunta mora. Eu conheço, inclusive, pessoas que passaram a utilizar da comunicação não violenta como uma ferramenta de manipulação, né? E aí, assim, o mundo é isso. Infelizmente, a gente é criado numa cultura de que o poder, ele é o grande prêmio, né, no fim da vida. Então, a gente tem essa cultura de ir em busca do poder. E sempre em busca do poder e de quem tá certo, né? Então, é essa busca de eu quero ser o herói e para isso tem vários vilões e eu preciso acabar com eles. Então, a gente cresce numa cultura que ensina a gente isso nos desenhos, nos filmes, em tudo, né? E aí a gente quer ficar no lugar do bonzinho. E a gente não se vê como vilão, né? A gente não se percebe como vilão, e aí todas as outras pessoas são vilãs, e aí eu posso fazer o que eu quiser com elas. Então, infelizmente, isso é fruto da cultura. Mas dá pra transformar, assim. Eu acho que sozinho talvez seja difícil. Então, teve um grande aprendizado que a CNV me trouxe, que é um elemento que chama sistema de apoio. E esse elemento, que hoje eu chamo de botão vermelho, às vezes quando a gente faz roda, né, a Miss esteve comigo, assim, a gente fala sobre isso e eu dou o nome de botão vermelho, porque depois de um tempo que eu comecei a falar disso, as pessoas começaram a criar um grupo no WhatsApp chamado Botão Vermelho. Ai, que legal. E eu falei, vou mudar o nome da ferramenta agora, mas que basicamente, como funciona o sistema de apoio? Ele é um sistema que não precisa estar dentro da sua organização. Ele não precisa ser das pessoas que estão no seu time, né? Então, não precisa. Mas você precisa ter um sistema estruturado para você poder fazer aquela descarga que eu comentei, para você dar vazão para tudo que você tá passando na sua cabeça. Porque o mais desafiador é você enfrentar questões até estruturalmente, né? Quando muitas beiram assédio moral, muitas beiram a violência, que é uma violência que passa dos limites, né? Assim, que aí não é só se você foi grosso com alguém ou não. Aí já vai para um outro lugar. Mas muitas vezes, para você passar por isso, você vai precisar de um sistema de apoio e não para que você tenha coragem de ficar quieto, mas justamente para que você tenha coragem de se manifestar. E aqui, pra mim, tá a chave da comunicação não violenta, assim. Pena a gente só falar disso agora, talvez, se você ficou aqui até agora. Que bom, você tem muita sorte. Porque agora, pra mim, é o segredo, é o cerne da CNV. Quando a Mi trouxe o exemplo de que você, né, tá com uma comunicação violenta e tal, muitas vezes as pessoas confundem quem fala os incômodos com uma pessoa violenta.
E a grande verdade é que a CNV, ela, além de tudo, e principalmente, ela é um espaço que precisa garantir, ou ela é um lugar, ou ela é uma forma da gente conseguir garantir que a gente não se silencie diante das violências que a gente sofre ou que a gente vê. Então, e aí quando a Mi traz a origem, né, da comunicação não violenta, que ela não é só aplicada no trabalho, vem um pouco disso. A CNV, ela nasce de lutas sociais. Então, ela nasce de como a gente protesta por direitos que são essenciais, protesta pela violência estrutural que está acontecendo ao nosso redor, sem precisar quebrar tudo. Porque quando a gente quebra tudo, a gente sai como violento na capa do jornal. Isso ainda acontece, tá? Isso ainda acontece muito, mesmo quando a gente faz um movimento não violento, a gente sai na capa do jornal como os vilões. Mas é uma estratégia de garantia de direitos. Quando a gente leva para o dia a dia do trabalho, do dia a dia das relações, ela é uma estratégia para garantir que você tenha o direito de falar, de ser ouvido e de não ser desrespeitado ou de não ser violentado de qualquer forma. Então, o sistema de apoio, o botão vermelho, ou o que quer que seja, são espaços que você pode chegar lá e falar tudo o que você tá sentindo e tal, para que você não precise falar isso desse jeito pra pessoa que te violentou. Porque se você falar desse jeito, dificilmente você vai ter escuta. Sim. Então, você vai precisar de uma estratégia diferente para que essa pessoa te ouça. A CNV, ela diz exatamente isso. E o que a gente tem aqui é um formato, é uma estrutura de relações que garanta que você tenha coragem suficiente de não se calar diante das violências, de não silenciar diante das violências, mas que você faça isso de forma estratégica. Porque se você fizer isso de forma impulsiva ou reativa, que é a forma que a gente está acostumado a fazer, dificilmente você vai ter a escuta que você precisa. Então é estratégico que a gente mude o formato de trazer os incômodos, porque o que eu quero quando eu trago um incômodo? Que aquilo se transforme. Se eu não tiver a escuta da pessoa, aquilo não vai se transformar. Então, ela é um jeito da gente ter uma estratégia melhor de falar sobre os incômodos, né? Então, putz, dá pra fazer isso sozinho, né? Você trouxe essa pergunta. Dá, dentro de uma empresa. Mas em nenhum lugar você consegue atuar com a CNV sozinha. Você precisa ter um sistema de apoio, você precisa ter pessoas que... Ontem aconteceu uma parada comigo que foi super difícil mesmo, assim. Eu saí de uma reunião, eu tava mal, eu tava ruim, dor no estômago. Sabe quando você sai da reunião, você tá se sentindo... Você acha que você mandou super mal. E eu saí da reunião achando que eu tinha sido a pior pessoa do mundo, que eu tinha falado tudo errado, que eu era péssima, que eu realmente ali não era o meu lugar. Juro, foi ontem. Eu precisei acionar o sistema de apoio para falar assim, eu acabei de sair de uma reunião e eu preciso falar. Porque dormir com isso aqui eu não vou conseguir. Tipo, eu vou acordar amanhã e eu vou levar isso amanhã. E aí eu vou levar de novo. Então, eu quero falar. Naquele caso, foi não falar para contar meu incômodo para alguém, porque tava uma violência comigo. Mas eu preciso falar para diminuir a violência que eu tô tendo comigo. Porque a forma como eu tô lidando comigo depois da reunião tá sendo muito violenta. Então, eu preciso dar vazão para essa violência para que ela não fique em mim. É a mesma coisa com o outro. Eu preciso de um sistema de apoio para dar vazão para a violência para que eu não precise depositar naquela pessoa. Porque ela não vai me ouvir se eu depositar desse jeito. Então, parece sutil a CNV. É fofinho, não sei o que lá. Mas vejam, eu fui pouco fofinha até agora. Eu tô sendo super... Porque a CNV é um lugar de fala, é um lugar de força, é um lugar de posicionamento, é um lugar de interrupção de ciclos violentos. E, cara, a gente tá precisando muito disso, assim. Sim. Agora, a gente tá falando da Cindy, que é uma pessoa que, historicamente, aí, ouvindo o seu resumo sobre você mesma, é uma pessoa que tem atitude e facilidade para se ler e para pedir ajuda, né? Para montar a rede de apoio e para apertar o botão vermelho. Acho que... Não sei, eu vou usar Datafloss aqui, tá desatualizado o Datafloss. Mas não é a maioria das pessoas que tem essa proatividade consigo mesmo. E aí, eu gosto de falar que a gente, um dos princípios que a gente tem aqui é de autonomia, né? Para você conseguir ser autônomo. E para você ser autônomo, você precisa ter um autoconhecimento sobre você, sobre seus pares e sobre o ambiente. A gente só tá falando sobre nós aqui. E você deu o exemplo sobre se conhecer. Você percebeu que era o momento de apertar o botão. Como que eu desenvolvo isso? Já que eu
Aí eu vou falar até da minha área, né? Eu sou bacharel em ciência da computação e tal, sou desenvolvedor de natureza, então eu nem poderia ser um comunicador, assim, dado o perfil da maioria das pessoas que se formaram comigo, assim, né? Só que eu sempre fui meio Cindy, assim, né? Sempre tive facilidade de me comunicar, de apertar o botão, de montar a rede, mas eu vejo que a grande maioria dos meus amigos, por exemplo, não são assim. Como que eu faço isso? Existe uma maneira de se autoconhecer? Eu acho que prática, né? Não tem como sem prática. Então, eu falo que não existe comunicação não violenta no livro e nem nesse podcast. É assim, aqui vai ser um despertar. Ah, gostei da parada. E agora? Pô, dá pra você ler o livro, é legal, mas assim, sem prática vai ser difícil. Então, eu sempre sugiro pra quem quer continuar nesse caminho que procure grupos de prática, né? E ainda assim tem gente que vai falar, sei lá, seus amigos talvez falem, nem a pau, né? Não vou. E aí eu acho que é muito importante que a gente movimente quem já tá no movimento, que é você, por exemplo, pra puxar algumas conversas devagarzinho dentro de uma mesa com eles, entendeu? Legal. Então, tipo, como que você tá lá jantando de boa, sei lá, falando de série, daquelas coisas que todo mundo tá acostumado a falar. E aí você vira e fala assim, e aí, cara, como que você tá no trabalho? Você tá curtindo? Tipo, como estão seus desafios lá? Eventualmente você vai mudar um pouco a conversa. E eventualmente ele vai te trazer elementos que ele não te traria se você não tivesse provocado. Então, eu sempre digo que quem começa a entrar na CNV e acreditar nisso enquanto estratégia de conexão e de um mundo diferente, e aqui não é um mundo melhor, bonito, né? Aquela fantasia do fofo, do não sei o que lá. Não é, porque, galera, assim, tá? Violência pra caramba, o que tá acontecendo ao nosso redor é difícil. Então, a gente precisa ter um outro tipo de posicionamento, né? Que não é a gente vai se abraçar. Mas a gente vai ter alguma qualidade de interação aqui para falar sobre o que importa. Então, eu acho que eu convido as pessoas que já estão querendo esse mundo diferente a, primeiro, encontrarem grupos de pessoas que pensam assim também. Porque se você estiver pensando assim, no meio de uma empresa que ninguém pensa assim, e seus amigos não pensam assim, procura a base colaborativa. A base colaborativa é um espaço em que essas pessoas se encontram, né? Então, eu me encontrei lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, tem um monte de gente que tá indignada com o mundo igual eu, né? E normalmente você não encontra, eu não ia encontrar isso no banco que eu trabalhava. Então, esses espaços são importantes, mas também pequenas provocações, né? Assim, a gente não pode perder a oportunidade de estar numa mesa com pessoas e a gente não conversar sobre aquilo que tá fazendo aquelas pessoas chorarem ou sorrirem de manhã. Né, assim, porque no fundo é isso que mantém nossa vida viva. É o que a gente faz que nos mantém vivos e animados ou desanimados. É isso que pulsa, né? A gente não falar sobre isso é um desperdício. Então, eu acho que se os seus amigos não vierem até esse podcast, não forem até a base e tal, você vai precisar, na oportunidade que você tiver de conversa, puxar pequenas doses de profundidade. Não porque, putz, cansa, assim, de um monte de gente me fala, cansa pra caramba, né, ser mais profundo, cansa mesmo, mas a potência que você tem no longo prazo, quando você tem uma conversa mais profunda com alguém, é gigante, assim, a qualidade da relação entre os seus amigos muda completamente quando vocês falam sobre problemas, né, Sim. sobre o que tá rolando, então acho que é isso, assim, é meio que, não é tão simples. Semear, né, tem que semear, né? Massa, legal demais, diga aí, Michele. Tá uma visão Não é que você tava lendo alguma coisa aí? Não, tô dando uma olhada aqui por onde a gente passou. Mas pode continuar. Tô só olhando. Não, hoje é o dia que eu mais quero falar e minha voz tá indo cada vez mais pro ralo. Mas sim, me veio agora aqui perguntar. Desculpa. Tá vendo? Eu sabia. Queria que você falasse um pouco. A gente falou esse dia sobre feedback, sobre essa importância, né? E como às vezes você também trouxe esse lugar da punição, né? Então, às vezes o feedback nem sempre tem esse lugar de ajudar essa pessoa a melhorar. Mas eu queria te perguntar, como falar esses assuntos difíceis, como, sei lá, dar um feedback pro meu funcionário, ou pro meu par, ou falar sobre dinheiro, ou falar sobre finanças dentro do meu negócio, através da CNV, assim. Boa. Gosto muito desse tema. Eu vou dar o exemplo de como eu conduzo, tá? Porque
apesar de eu falar do lugar da comunicação não violenta, eu também, né, faço a gestão de um time, então eu acabo vivendo o mundo de uma empresa normal, que inclusive é uma startup. Então, assim, mundo louco, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, como fazer isso de forma ágil, né? Que é um pouco do que é esperado de uma cultura mais de startup. Como eu gosto dos feedbacks, né? Primeiro, assim, eu não faço esse ciclo de feedback sem aproveitar um one-on-one ou uma reunião que você tenha com essa pessoa pra trocar uma ideia aberta, assim, né? Então, e aí, como que você tá? Como que foi esse último ciclo? O que você acha que rolou bem? O que você acha que não rolou? Então, primeiro é um espaço de escuta. Eu acho que, assim, antes da gente querer falar, a gente tem que abrir espaço pra ouvir. Então, a primeira coisa que eu fiz no final do ano passado, quando eu tive meu último ciclo de feedback, foi ouvir, né? Então, ter um papo com todo mundo de fim de ano, mas principalmente eu mandei um formulário anônimo pro meu time para que eu fosse avaliada. E aí, as avaliações, elas não eram assim, o que você acha que eu tenho que melhorar? Sabe assim, o que você acha que eu tenho que continuar fazendo e que é muito bom para você? O que você acha que eu poderia fazer para ficar melhor para você? Então, não tinha a ver comigo, do tipo, essa pessoa me avaliando enquanto Cindy, era me avaliando enquanto gestora dela. Então, não tem a ver com como a Cindy pode ser melhor, é como a Cindy pode ser melhor para ela, porque eu tô ali para servir. Então, eu acho que tem um pouco desse olhar que eu não vejo, não é tão comum, assim, eu tô em várias empresas, inclusive levando o tema de feedback, e eu não vejo com frequência essa coisa de você pode me avaliar enquanto servidora, né, enquanto aquilo que eu posso ser de melhor para você. E aí, eu acho que essa foi uma coisa interessante. Eu primeiro abri espaço de escutar. Então, né, começo de conversa foi isso. E aí, o feedback escrito, que né, protocolo, é importante e tal, porque na base a gente fazia caminhadas empáticas, então já era bem diferente. Tinha uns formulários também, mas era outro mundo, né? Numa gestão mais tradicional, o meu feedback escrito, o que eu faço? Eu sempre trago tópicos que eu acho que seriam legais a gente conversar sobre, que são os mesmos tópicos que eu trouxe naquele meu formulário que eu mandei, né? Então, a gente acaba olhando todo mundo para os mesmos pilares. E eu trago algumas relações com os nossos princípios, que eu acho que é muito importante a gente ter essa cultura de olhar para os princípios. Eles não existem à toa, né? Eles existem para mostrar o que é mais importante numa organização, então olhar para isso. Mas eu acho que aqui o pulo que tem a ver com o CNV que eu trago é que eu falo no final de cada tópico como é para mim, como eu me sinto com relação àquilo. Então, assim, por exemplo, compartilhamento de informações de desafios, né? Então, assim, compartilhamento de problema. E aí eu trago, assim, nos últimos 3 meses, no nosso último ciclo, eu fui pouco acionada para problemas que você eventualmente vivenciou. Isso me deixa preocupada. E eu me sinto incapaz de conseguir ser útil para você. Então, quando eu trago o final, eu faço a mesma coisa que eu esperava no começo com relação a mim, eu faço para as pessoas que estão no meu time, que eu quero que você saiba como isso reverbera em mim. Né? Porque, no fundo, tem a ver com a empresa, mas aí é princípios. No fundo, é uma relação de 2 pessoas, né? Ainda que o time seja gigantesco, naquele momento é uma relação de 2 pessoas. Então, precisa ter uma conversa como a gente teria numa conversa de casal. Que não tem a ver sobre o que você é. Mas quando isso acontece, é assim que isso reverbera em mim. Mas imagina, eu não faço isso com essa intenção, eu faço inclusive pra te blindar, pra não te dar os problemas, pra te blindar. Tudo bem, eu sei que pra você é isso, mas eu quero que você saiba como eu me sinto. Né? Eu sinto que eu não posso ser útil pra você. Então, seria muito legal que a gente pudesse ter mais rituais de compartilhar o que você tá vivenciando. Porque, ainda que eu não resolva, eu queria saber o que tá acontecendo, né? Então, eu acho que você entende que é diferente de eu virar pra uma pessoa e falar assim, você tem que falar mais as coisas pra mim, você não me traz transparência, você não me traz clareza dos problemas, eu não consigo ter acesso. É diferente porque não é sobre o controle de ter todas as informações. Tem a ver com, de fato, eu querer me sentir mais útil. E quando eu não sei o que está acontecendo, né? Quando eu não sei os problemas que estão rolando, eu não me sinto tão capaz, né? É como se eu estivesse aqui, eu me sinto mais sozinha, eu me sinto... Enfim, tem várias coisas que acontecem, né? E eu fico preocupada. Porque eu não sei como essa pessoa está enfrentando esses desafios, esses problemas e tudo mais. Então, quando eu trago como eu me sinto com relação àquilo, isso muda a conversa, né? Isso muda completamente. Porque a pessoa...
ela não vai mudar, né, quem ela é, ela não vai mudar o perfil dela, ela não vai mudar o comportamento. E a gente, né, enquanto gestão, enquanto liderança, a gente tem que parar de querer mudar as pessoas para serem o que a gente quer que elas sejam, né, assim. Mas é uma relação. Então, a gente pode ter a oportunidade de dizer como eu me sinto nessa relação. Né? Eu sempre começo o feedback escrito dizendo, olha, antes de tudo, eu quero falar que a nossa relação é isso pra mim. Nanana. Eu tiro o protocolo do você é uma brilhante profissional e tal. Não é, entendeu? É relação, são duas pessoas, tipo, são duas pessoas convivendo diariamente. Então, assim, por que não falar de relação enquanto relação, né? A gente precisa falar de função e tal. Tá bom, vou falar de você enquanto função, mas antes disso, a nossa relação... Porque é sobre isso, né? Assim, a gente vai transformar comportamento pra gente cuidar da relação. A gente não transforma comportamento porque alguém mandou. A gente transforma porque faz sentido pra gente cuidar daquela relação. Então, pra cuidar, faz sentido. E aí eu transformo porque eu quero, e não pelo medo, e não porque alguém mandou. Se alguém mandou e eu transformar o comportamento, assim que eu não tiver a sensação que essa pessoa tá mandando, eu vou voltar. Né? Tipo com criança. Se você não explica pra criança que não faz sentido ela fazer aquilo e ela entende que não faz sentido, ela só vai deixar de fazer enquanto ela tem a punição emergente. A hora que a punição for embora, ela vai fazer escondido com os amigos, ela vai na escola e vai fazer. Então, a educação pelo medo, ela não é sustentável, né? Ela não... Agora, a educação ou a transformação, porque faz sentido pra mim cuidar dessa relação, aí... Então, é só um exemplo de feedback, né? Tem vários outros. Espetacular. Mas, assim... Acho que até a gente criou uma ferramenta aqui dentro do grupo, né? Da WebGo, chama Feedback Canvas, que é uma ferramenta para facilitar o feedback. Quem criou foi Matheus Haddad, professor Matheus Haddad, que está em Portugal hoje. Fica a dica aí de uma aplicação. Achei muito louco isso, né? De colocar... Como que funciona o Feedback Canvas? Você escolhe pessoas para te dar feedback em determinados pontos que você julga importante para você. Então, uma questão, né, no mundo de tecnologia sempre foi dar e receber feedback, por isso da ferramenta. Então, eu quero ser avaliado tecnicamente hoje. Hoje eu quero na minha skill de comunicação, sei lá. Pois não. Uma dica seria trazer isso, né? Estou te chamando aqui, Mi, porque na nossa relação é importante que eu desenvolva isso aqui e entendo que você seja a pessoa mais indicada para me falar sobre isso. Perfeito. Animal, hein? Fica a dica aí, você que usa o Feedback Canvas. Você sabe que eu pedi um feedback recente e uma das frases que eu coloquei foi: eu queria esse feedback porque você é uma pessoa que eu admiro muito. Então, o que você falar vai ser muito valioso para eu poder aprender. Sim. Então... Entende que o feedback vem de um outro lugar quando você coloca esse disclaimer, assim? Então, enfim, tem várias técnicas, mas eu acho que no fundo é a gente lembrar que existe um ser humano falando com outro ser humano. Sim. Então, é sobre isso, assim, a CNV é isso. É tipo, galera, quando um ser humano fala com outro ser humano, tudo muda. Agora, quando o papel cinde, ou quando o poder cinde, ou quando... Aí... a violência entra. Olha como as coisas se conectam, né? No episódio com o Matheus Haddad, é muito sobre isso. O Feedback Canvas, ele nasce num contexto de que a avaliação de desempenho não faz sentido. O que faz sentido, o valor é criado dentro dos negócios a partir do momento que você tem relações fortes, né? Então, os meus... tem muito a ver com autonomia. A minha relação com o meu par é forte, eu entendo, compreendo o meu par e me compreendo dentro do ambiente que eu participo. Então, você que está ouvindo aí, olha como as coisas se conectam, né? Total. E é óbvio, dentro de um negócio, eu sugiro que você crie um negócio onde as pessoas sejam felizes e saudáveis, física, mentalmente, de todas as formas, e que as relações sejam fortes. Mas como consequência, bons resultados financeiros, de saúde. Então, independente do nível de pressa que você tem em ganhar muito ou pouco dinheiro, priorize cuidar do que está na raiz, né? Que são as relações entre as pessoas. O que eu queria trazer, eu vou trazer 2 pontos, mas vou começar primeiro para não esquecer.
É que você falou isso, né? Desse cuidado, dessas relações, mas eu acho assim, falando um pouco da minha experiência, né? Acho que a gente vem também do mercado e da vida muito já machucado, assim, já muito condicionado. Então, por exemplo, eu quando entrei no Granato, eu falei, é uma palhaçada, assim. Os meninos falavam assim, eu falava, que palhaçada é essa? Zoeira é essa? E aí, é engraçado que eu comecei a me questionar se aqui realmente era o meu lugar, porque eu tinha às vezes pra mim não tava tudo bem, tipo, eu tinha alguns incômodos, mas aí você fica pensando assim, serei eu a destruidora desse ambiente da paz? E aí, hora ou outra, eu fui me acostumando a falar, gente, eu acho isso, acho aquilo. Mas também, assim, essa mudança de mentalidade é muito difícil, assim. Essa mudança de papel, de como a gente já vem... É isso, já vem da vida, já vem ferido, você tá sempre tentando se defender. Tinha vários momentos, assim, que eu me sentia... Eu falei, será que eu tô ficando doida? Será que, sabe, você começa a se questionar. E hoje em dia, e até mesmo essa transparência, às vezes, assim, a gente tem muita transparência aqui em relação a lucro, a dinheiro, a time. Então, em vários momentos, eu sou questionada pelo desenvolvimento, eu sou questionada pelo atendimento. Então, não tem muito esse ego. E você se acostumar com esse lugar é uma trajetória que às vezes pode ser desconfortável. É bom esse lugar, já deixo claro. Mas até a gente se adaptar é um lugar, né, muito difícil, assim. Deixa eu fazer alguns comentários sobre o que você trouxe. Eu ficaria aqui horas refletindo, porque cada coisa que vocês trazem, ela abre um leque, assim, de discussões. Mas eu acho que você traz uma coisa muito importante que tem a ver com a desconfiança que a gente entra em qualquer lugar. A gente tem uma cultura... que é o que eu falei, né? A gente categoriza bonzinhos e vilões, certos e errados, quem tem que ser punido, quem não tem. E eu tenho pessoas, né, que interagem comigo diariamente e que vêm de uma criação, e isso vem muito de criação mesmo, de que a qualquer momento vão passar a perna em mim. E essas pessoas, elas acabam trazendo um perfil mais autoritário, menos dialógico, ou seja, eu dialogo menos porque eu preciso me defender, porque se eu dialogar muito e te contar mais de mim, você vai ter um buraco ainda maior pra enfiar a sua faca, sua arma aqui, e sabe, a ferida, você vai ver a ferida com muita clareza, então vai ser muito fácil pra você colocar o dedo lá na ferida, né? Então, e aí, quando você cria a consciência, você não vai mudar essas pessoas, tem muitas pessoas que vêm de criação mesmo, né? Sim. Então, você não sabe a estrutura de criação, pai, mãe, como foi isso, como foi, né? Sim, tem várias coisas que podem ferir a nossa consciência de relações. E aí a psicologia traz isso bastante, né? Mais, inclusive, a psicanálise. Mas acho que quando você vê pessoas nesse perfil... e eu tive um momento, assim, na minha história de trabalho, que eu encontrei uma pessoa dessa, e aí era o tempo todo assim, não, e você via que era uma defesa constante. Aí chegou um momento, eu falei assim, olha, é muito cansativo ter que provar pra você que você precisa confiar em mim. Tipo, você não tem noção do desgaste que ter que provar que eu sou uma pessoa confiável. Você tem noção o quanto isso é desesperador? Tipo, sabe quando chega um momento que você fala assim... que é o tempo todo você querendo mostrar pra pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu não vou, tá tudo bem, você pode confiar em mim. Chega uma hora que você fala assim, eu tô exausta. Eu tô exausta de precisar contar pra você que eu sou uma pessoa confiável. Então, esse momento se abre um outro mundo. Sim. Porque aí, a pessoa pode até continuar sendo igual. Ela pode até continuar, porque talvez isso não transforme o comportamento dela. Mas pra você, essa relação ela fica muito mais tranquila, assim. Porque você falou. Você falou pra essa pessoa o que ela talvez não gostaria de te contar, ou que ela nem sabe. Talvez ela nem sabia que ela tem dificuldade de confiar nas pessoas e que as pessoas precisam ficar provando, ou qualquer coisa. Então, eu acho que você traz um elemento, assim... A falta de confiança entre as pessoas, ela é fruto da nossa cultura. E é muito normal isso acontecer. E pra mim, o principal eu prefiro abrir, né, as relações e falar e mostrar a ferida e ter um sistema de apoio que se alguém pegar e colocar o dedo na minha ferida, eu tenho um sistema de apoio que me sustenta, do que viver com esse band-aid. E aí, assim...
o que é viver, né? Porque o Marshall, ele trazia muito isso, assim, a vida é quando você, de fato, tá vivenciando quem você é, como você é, podendo interagir com as pessoas. E aí eu tenho uma história muito rápida, que entrou uma pessoa no meu time, né? E ela vai me ouvir, ela vai saber que é ela. Entrou uma pessoa no meu time e ela é super organizada, extremamente, assim. Ela é muito organizada. E é muito bom trabalhar com uma pessoa extremamente organizada, né? Porque até quando eu não tô tão organizada, ela tá organizada. Então, ela me ajuda a organizar meu raciocínio. Só que eu trago, às vezes, a chegância, eu trago, às vezes, né? Eu, muitas vezes, invisto parte da reunião pra gente falar da gente, pra gente falar como foi o final de semana. Então, porque eu sei que isso é parte do trabalho e que não é só, porque a Cindy é legal. Não, porque isso faz toda a diferença no dia a dia, assim. Quando uma pessoa conhece a história da outra, o que a outra fez no final de semana, isso muda como elas vão dialogar quando a treta acontecer. Então, eu invisto esse tempo estrategicamente, porque eu sei que isso vai ser bom. E aí, a gente fez um encontro presencial, nós trabalhamos todos remotos e tal, e a gente fez um encontro presencial, e aí ela chegou assim, ela falou assim, viu? É muito estranho pra mim, porque às vezes vocês fazem reunião pra dar bom dia. E aí eu fiquei, assim, e é isso, né? São as conversas que não são fáceis, porque a minha vontade era falar assim, mas como assim, sabe? Eu já ia... Mas aí eu parei e falei, ela é porque, tipo, às vezes eu só quero trabalhar, entendeu? E aí vocês estão lá dando bom dia. Eu falei, você acha ruim? Ela falou... Não, acho que não é que eu acho ruim. É que às vezes eu acho que desvirtua um pouco do trabalho. Eu falei, entendi. E você acha que o seu trabalho não fica mais leve ou melhor por conta disso? Ela falou, não. Eu falei, tá bom. Tudo bem, mas é um pouco aqui essa é a cultura que a gente tem. E beleza. Mas eu entendi que ali não vinha de um lugar de tipo, eu acho que isso é inútil. Vinha muito mais de um lugar de estranhamento, do tipo, que algazarra é essa? O que essa galera tá fazendo aqui? E ela começou a performar muito, em termos de resultado numérico. Assim, inédito na carreira dela de tempo de empresa e tal. E aí, em algum momento, ela me mandou um texto que pra mim foi assim, marcou esse trabalho, que é um trabalho que às vezes a gente não vê o resultado, que a gente fala assim, puta, não é pra todo mundo e tal. Em algum momento ela me mandou uma mensagem e falou... Eu não imaginava o quanto isso era poderoso. O quanto me conectar com as pessoas me trazia mais resultado. Ela falou, pra mim, foi isso. Eu comecei a ficar amiga das pessoas que eu interajo, eu comecei a vender mais, os meus resultados começaram... E o negócio começou a acontecer, entendeu? A magia das relações. Exato. E assim, foi incrível. Que eu acho que é um pouco do que você trouxe. Mas assim, conversas difíceis, né? E vivenciar o humano... que é um pouco do que vocês permitem aqui e do que a gente, com uma cultura mais humanizada, quer fazer, é desafiador. Porque não é controlável. Tipo, você ouvir como a pessoa tá no começo do dia é meio que diferente dela chegar, dar bom dia, tomar um café e aí, beleza, tal, e cada um fazer seu trabalho. Você vai ter que lidar com questões que você não controla, que são imprevisíveis, que são humanas. Sim. Que existem independente de estarem expostas ou não, né? Exato. Só uma segunda pergunta, claro. Pra não esquecer, guarda aqui, guarda na caixinha. Tá guardado então, já. Você, através da base e tal, e você leva a CNV para vários lugares e já teve em grandes corporações, eu queria que você... E também sobre a mediação de conflitos, né? Tem a CNV e também tem essa parte de mediação. Eu queria que você comentasse em algum lugar, pode até ser essas grandes empresas que você levou a CNV ou a mediação, e você teve essa transformação, talvez até em instituições mais quadradas, mais robustas, sabe? Que você viu essa mudança ali acontecer através dessas duas ferramentas, assim? Eu vi muitas transformações, eu acho que... Eu sempre recebo mensagens das empresas que eu passei, assim, falando, você não sabe, ontem o pessoal lembrou de você, aconteceu sei lá o quê. Então, eu acabo vendo que existe uma transformação. Mas acho que tem casos mais emblemáticos, né, em empresas mais tradicionais. Então, eu já voltei para banco, mas para levar a comunicação não violenta, que para mim foi... uma conquista, assim, né? Voltar para falar de algo que eu vivenciei, porque eu trabalhei em banco, um banco que tinha maioria homens, depois foi caminhando, né, para ter um pouco mais de equidade, mas
no começo era muito mais homem, então tinha toda uma questão de gênero envolvida e tal, ainda tendo o privilégio de ser uma mulher branca, né, dentro de algum padrãozinho aí que é mais aceitável, que é o padrão estrutural e estruturado por uma cultura violenta, né? Mas... E aí, assim, eu sei que dentro desses privilégios todos, ainda assim eu vivenciei muitas coisas de comunicação. Então, voltar para o banco foi, para mim, uma conquista. Mas eu acho que a minha principal questão foi com desenvolvedores. Eu rodei o Brasil tinha um time de devs, que era um time grande, mas eles estavam em polos, cada um numa cidade do Brasil. E aí eu fui rodando as cidades, assim, e eu falei assim, cara, um baita desafio, né? Falar de humanos pra quem mexe com máquinas, tipo... E a primeira roda que eu fiz, um deles falou assim, cara, eu não quero aprender a me comunicar com humanos, eu preciso melhorar como que eu comunico com as máquinas, porque meu trabalho é comunicar com um sistema e fazer ele suprir as minhas vontades. Então, assim, é diferente, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que é pra eles mesmo? Assim, será que... Às vezes é isso, né? Ele não precisa interagir e tal, não sei o que lá. Até que um deles, isso foi na primeira cidade que eu fui, depois nas outras, os outros já sabiam do que tinha acontecido na primeira, e aí tudo mudou. Mas até que um deles virou no começo e tinham algumas pessoas que não eram devs também, que trabalhavam juntos, né? Então, a empresa aqui, vocês devem saber muito melhor que eu, tem os devs e tem os que não são devs, mas que trabalham numa empresa de software, né? Sim. Então, você tem aí um mundo conectado. E aí, um deles virou e falou assim... Bom, já que é pra falar dos incômodos, porque é isso, né? Eu chamo essa coisa dos incômodos e tal. Ele falou assim, eu preciso falar um negócio. Cara, eu não gosto de dar bom dia. Tipo, por que a hora que eu vou mandar uma mensagem pedindo alguma coisa pra alguém, eu tenho que falar, oi, bom dia, tudo bem? Ele falou, não gosto. Então eu peço as coisas. Eu mando. Você pode, sei lá o quê, ou que tal, não sei o que lá. E essa é a forma que eu me comunico. E a galera me zoa muito, assim. Eu sou muito rechaçado por ser um robô. E eles falam que eu sou um robô. Mas cara, é isso. Eu não gosto de dar bom dia. E aí a galera meio que brincou e ele falou assim, eu não tô brincando. E aí, cara, foi um silêncio na roda. Porque realmente era um motivo de brincadeira pra todo mundo que ele tinha essa forma de dialogar, né? E ele não levou como brincadeira. Ele não tava levando como brincadeira. E ele teve aquela oportunidade de falar assim, eu não tô brincando. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, por que você não tá brincando? Por que isso é sério pra você? Né? Por que isso te movimenta a ponto de você querer falar? Ele falou, porque eu não sou um robô. E a forma como as pessoas falam de mim é como se eu fosse um robô. E eu não sou um robô. Eu só não falo do mesmo jeito que elas. Eu fui criada numa família que a gente não precisava ficar se dando bom dia. E aí, tipo... Assim, sabe quando na sala fica uma coisa meio... Caraca. Tipo, realmente, não é um robô. É uma pessoa. E aí ele continuou. E assim, a gente sustentou, né? E eu pedi pra gente sustentar o silêncio, porque aquele era um momento importante pra ele. E ele começou a contar, assim, que pra ele, amor, né? A forma como ele se relacionava com os pais e com a família dele era assim. Tipo, não tinha uma coisa, né, de bom dia, e aí, sabe? Não tinha. E que aquilo era amor pra ele, que ele não deixava de ser um ser humano que gostava das pessoas, ele não era um cara antissocial. Ele falou assim, fora daqui eu tenho um monte de amigo, aqui eu não consigo ter amigo, todo mundo acha que eu sou uma máquina, ninguém chega perto de mim. E aí, em algum momento, a galera começou a responder, lógico, tipo, você fala com a gente como se a gente fosse um robô, então pra gente, a gente fica longe de você, porque como que... E aquilo tudo começou, sabe? E eu fui sustentando e trazendo só algumas perguntas do tipo, por que isso é importante pra você? Você consegue perceber que não sei o que lá? E aí as coisas começaram a acontecer. E ele começou a chorar. E pra mim esse foi um momento muito transformador naquela roda. Porque ali, e depois de muito tempo isso reverberou, ali um dev chorou, né? E aí, assim, naquele momento tudo mudou. Tipo, uma roda que olhava para um dev como um dev robô, viu um dev como um cara que não quer ser visto como um robô. E que
manifestou que tem amigos fora dali que não tem amigos dentro. Ou seja, por que ele falaria isso? Porque ele quer ter algum tipo de conexão ou interação com as pessoas que estão ali. Mas ele gostaria de ser aceito dentro da forma que ele se comunica pela máquina. Então, não é tão pragmático do tipo, eu ensinei essa ferramenta da CNV. Tem uma ferramenta da CNV que é muito transformadora, que é a checagem. Cara, todos os lugares que eu passo, todo mundo fala checagem até hoje, todo mundo faz checagem, foi transformador e tal. Então tem as ferramentas, mas eu acho que a transformação que se faz num time, quando isso acontece, quando uma pessoa tem espaço pra falar o que incomoda ela, que é, eu não vou começar a dar bom dia pra vocês, mas eu gostaria que vocês me aceitassem enquanto ser humano, sendo desse jeito, né? A gente não tem esse espaço pra trocar sobre isso. Então, quando um time de devs ouve uma pessoa falar desse jeito e o dev chorou, né? A gente tem a música lá, Jesus chorou, nesse caso o dev chorou. Cara, foi muito transformador, assim. E aí aquela galera, bom, dali em diante, a nossa roda virou uma grande conexão, família, todo mundo. Os outros devs, né, trouxeram várias questões deles mesmo, tipo, cara, eu prefiro lidar com máquina, porque eu nunca soube lidar com gente, sempre fui muito rechaçado pela galera, que eu não era bom de comunicação, então fazer isso era melhor pra mim, eu sou mais tímido, sei lá o quê. Enfim, começou um compartilhamento, assim, em cascata, foi muito bonito. Então, eu acho que pra mim, esse... E faz uns anos já, esse foi um caso muito emblemático. E você sabe uma coisa, falando desse caso específico, eu acho que você percebeu o tamanho da transformação, mas acho que você não tá nem ligada do tamanho da transformação. Quando a gente tá criando um código, o que a gente tá fazendo é criar uma propriedade coletiva. O código, ele é feito em várias partes por várias pessoas. E aquilo é tipo um filho mesmo. Uhum. E quando você consegue esse nível de abertura, né, ou de exposição, é quase que você criando, fazendo um merge, né, mesclando todas as pessoas, e aí aquele negócio deve ter aumentado a performance do time. Sim, em termos de entrega, reduzido a quantidade de bug, porque esta função é escrita assim porque eu entendo, manjo do meu coletivo. Eu não sei quais foram os resultados numéricos, mas eu tenho certeza absoluta. E isso sempre fez muito sentido dentro de nós aqui, né? Porque o Granatum nasceu de uma empresa chamada WebGo, e a empresa WebGo era uma empresa de software que nasceu dentro de uma fábrica de software, que era um sistema fabril duro, engessado, burocrático, onde a gente não tinha essa conexão via código, vamos colocar assim. Então, é quase que quando a gente escreve um código coletivo, aquela propriedade inteira ali, todo mundo tem que ser capaz de entender por completo, sabe? Então, você de fato transformou muito além do que você pode imaginar isso. Espero que sim. Legal demais. Ó, isso aí, pra você que tá ouvindo a gente, cara, percebe? É fruto... vai dar resultado o fruto de um movimento. E aí a pergunta é que não quer calar. Sim. Quem puxou isso? Foi a empresa de cima para baixo? Foi. Eles não estavam lá por livre e espontânea vontade. Eles estavam lá porque eles foram... Né, o RH, a galera do RH falou, pô, a gente quer um momento de conexão e acho que a comunicação é uma forma interessante da gente trazer. Porque se a gente falasse, vai ser um dia de conexão... ia perder muito mais o engajamento, né? Mas foi assim, vamos falar de comunicação, vamos falar de violência e tal. E aí eles toparam, assim. Alguns você via que não estavam muito comprados com a ideia, assim. Eles até falavam, né? Aqui é mais uma interpretação minha, mas alguns até falavam, tipo, tô aqui, que é isso, né? A gente tá aqui, vamos ver o que vai dar. Mas você via a transformação do começo pro fim, assim, as fotos não mentem, né? E aí as fotos que eu tenho desses encontros são fotos super animadas e a gente acaba criando, eu acabo criando muita conexão com a galera que eu passo por, né? Mas veio do RH, não veio deles mesmo, né? Do tipo, a gente quer, veio legal de cima. Demais, massa, muito bom. Tem um caso interessante também, eu tava lembrando aqui agora, o Renato do Burger do Planalto já veio aqui. É uma hamburgueria pequenininha que tem aqui na Zona Sul de São Paulo, mas é um cara muito querido e, assim, a mente dele vem do mesmo lugar da ouvidoria, né? Lembra que ele contou pra gente? Sim. Ele também se destacou porque ele era o profissional dentre todos os profissionais que conseguia lidar exatamente com esse lugar de conflito. E eu, durante a pandemia, eu saía de lá de São Bernardo do Campo
pra vir pra cá buscar hambúrguer. Olha só, eu adoro hambúrguer. Deve ser bem bom esse hambúrguer. E aí, ali a vibe é muito boa dentro da hamburgueria. Todo mundo que trabalha lá, abraço pra todo mundo. Batatinhas de quarta-feira, por favor. É uma vibe muito boa, assim. E o alimento tem muito disso, né? Você come, você sente o que tá vindo dali. E a vibe lá é muito boa. E uma vez estava chovendo, durante a pandemia, chovendo na frente ali, eles fecharam e tal, por causa do afastamento e tal. Mas tinha muito entregador ali na frente, né? E a galera meio emputecida, porque tava atrasando e tal. E lá dentro eles estavam rindo. Assim, né? Tipo assim, trabalhando, dava pra ver que eles estavam alucinados no trabalho, mas rindo e tal. E aí o entregador chegou assim e falou assim, vocês estão rindo aí, mano? A gente tá aqui esperando mais de 40 minutos, isso aqui, não. Aí a menina falou, ei, calma. Não precisa falar assim comigo, cara. Não é porque a gente tá com muito problema aqui que a gente precisa trabalhar, puto. Espera, a gente já vai conseguir produzir pra você. Eu achei animal essa segurança. Depois, conversando mais com o Renato, eu consegui entender que ele tem muito dessa visão, né? De formar o time, de deixar o ambiente transparente e principalmente deixar explícito tudo. Se você olha o Instagram dele, ali o jeito que ele se comunica com os clientes é absolutamente transparente. Se você vê como ele se comunica internamente, do mesmo jeito. E ele promove muito isso. Então, ó, independente do tamanho do seu negócio, independente do seu negócio, do seu segmento, invista nisso, né? Na relação entre as pessoas, porque o resultado vai ser incrível. E na comunicação também, né? Não esquece que a hora que você tá fazendo um anúncio, você tá falando com pessoas. Então, assim, lembra que o que você vai falar é com gente, né? A gente, lá no Alicerce, né? Quando eu falo, a gente tem um time de prospecção, então tem o time que faz primeiro contato com a galera, né? E aí eu sempre falo pra eles, saia desses e-mails que olá, você sabe que eu... Esquece, eu quero um ser humano falando comigo. Quando o e-mail chega desse jeito, eu nem respondo, porque eu já sei que é tipo aquele e-mail protocolar. Agora, quando alguém manda, e aí, Cindy, tudo bem? Pô, eu vi, uma vez, uma pessoa mandou, e aí, Cindy, tudo bem? Vi seu TED, que eu tenho, não contei, mas eu em 2018 gravei um TEDx, né, sobre o futuro do trabalho, sobre vulnerabilidade, sobre relações e tal. E aí... A pessoa escreveu, vi seu TED, pô, muito massa, tal. Olha, eu trabalho aqui, não sei aonde. Óbvio que eu ia aceitar aquela reunião. Óbvio. Era uma pessoa falando com uma pessoa. Né? Era uma pessoa com uma pessoa. Então, assim, a gente já saiu da era, que era a era de... Um pouquinho antes de eu virar advogada. Quando eu virei advogada, ainda tinha isso. Do tipo, pra você ser bom, você tem que ter a linguagem mais difícil, mais rebuscada. Isso aí é só pra você ter mais poder. Porque você não vai dialogar com 90% da população brasileira. Sim. Bom não tem a ver com isso. Bom tem a ver com dialogar com 90% da população brasileira. Pega, né? Essa dica da Cindy aí, pessoal de marketing. Então, é isso. Então, você começa a colocar... De verdade, eu adoro analisar os anúncios e grande parte deles eu não gosto. Mas... Porque ele não dialoga, entendeu? Ou ele manipula, ou ele... Eu gosto da parada quando ela vem, assim, de pessoa pra pessoa. Eu sei que a gente tá falando com você, sabe? Até no Dia dos Pais, Dia das Mães, cara, um monte de gente perdeu pai e mãe. Eu, no Dia dos Pais, é um desespero. Eu vou falar, o que eu recebo no meu celular de Dia dos Pais, carta do seu pai pra você. Sabe umas paradas? Você fala assim, quem tá escrevendo isso aqui... não tá escrevendo pra pessoas. Tipo, não tá considerando que existem pessoas que vão receber isso, podem ter uma crise, podem ter uma parada difícil. Tipo, depois da pandemia, inclusive, que a gente perdeu muita gente. Então, quando você tá escrevendo, né, considera todas as pessoas. E aí não é só considera uma pessoa, considera que aquela pessoa ela pode ter perdido o pai. Então, tem que ter alguma... Beleza, não tô falando que nenhum e-mail eu quero receber de pai, não gostaria, mas assim, eu sei que faz parte, mas eu recebi um e-mail de uma empresa no último Dia dos Pais do ano passado, que era, a gente não sabe como vai ser essa data pra você. E eu abri esse e-mail, sabe assim? E nesse e-mail tinha um disclaimer, que era o começo do e-mail falando, se nessa data você não terá alguém pra chamar de pai, não continua a ler esse e-mail. Cara, nossa... Então, você vê a diferença de entender que você tá criando algo pra alguém, né? Sim. E é muito louco, parece uma máxima de guru do marketing, mas é real, né? É muito real.
E assim, vamos falar, né? A gente está experienciando a nova grande revolução com o chat GPT, com inteligência artificial e tal. Tipo, o que a gente menos vai querer nos próximos períodos, com certeza, é essa robotização ou essa ignorância de que existe um outro ser humano ali para ser interagido. Quando há a necessidade da relação. Exato. Eu queria... Esse assunto é bom. Como que a gente... Meu Deus. Não, que eu queria Que falar demais. uma coisa. Então, Eu não fiquei super... Eu Não, eu queria contar uma história nessa relação com a Cindy e tal. Fiquei pensando, falo ou não falo, trago ou não trago, mas aí você trouxe alguns elementos nessa conversa que tocaram bastante em mim, então trarei. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe que tá tudo bem, tá? O que eu vou falar aqui, não tem nenhum problema. Mas falando um pouquinho assim sobre a minha criação, eu sempre eu cresci em um ambiente de muita pontuação, assim, então nada que eu fazia tinha esse lugar da perfeição, era sempre assim, ficou bom, mas você precisa melhorar isso. Então eu trouxe isso muito pra minha vida, pro meu trabalho. Sou uma pessoa que tenho, às vezes, no começo do podcast foi muito difícil pra mim, porque eu fazia listas do que eu tinha feito de errado nos vídeos, no que eu não poderia ter falado, ter agido. Então foi um começo muito doloroso e no sentido de, na dúvida, eu prossigo com isso ou não prossigo? E aí uma vez um amigo meu falou assim, cara, é um caminho que ele não é linear, mas ele é evolutivo. Então vai ter um episódio que você vai, tipo, amar, vai ter episódio que você vai falar, nossa, não fui tão bem. Mas ao longo do tempo você vai ver essa evolução. E aí dentro do Granato a gente passou a trabalhar outras frentes de vídeo e tal, e sempre com esse receio e tal. E aí, outra colocação, eu sou uma pessoa também que acredita muito no universo. Tenho as minhas crenças, assim, de Deus, dessas forças, mas acredito muito que quando o universo ele precisa se comunicar com você, ele vai te mandar aquilo de alguma forma. E aí eu fui participar da roda da Cindy, há umas 2 semanas. Sim. E aí foi num sábado, e a sexta-feira pra mim aqui no Granato foi uma sexta-feira de muito estresse, eu tava muito nervosa. Eu cheguei na roda muito acelerada, assim. E a gente tem ali algumas dinâmicas de trocar com aquelas pessoas, e aí tinha algumas dinâmicas que as pessoas choravam e tal, e eu falava, não cheguei ali ainda. Não é pra mim. E apesar de achar aquilo sensacional, já tinha participado de outros cursos e tal. E aí fiquei o dia inteiro digerindo aquilo, vivendo aquilo. E aí, no final, você... Não é nem um spoiler, mas você fala assim, pra fazer uma lista de coisas que são factíveis, que você fez de bom pra você mesmo. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar, eu falei, será que eu tenho insistido em me comunicar, em fazer os vídeos, em estar na frente do podcast ali no Granato? É uma coisa que eu preciso comemorar? Eu tava ali devagando, e aí você falou assim, enquanto vocês fazem essa lista, eu vou pôr uma música aqui no YouTube e tal. E quando você abriu o YouTube, eu estava no YouTube. Tipo, uma thumb do Granato estava lá no YouTube. E aquilo, pra mim, naquele momento, me atravessou, tipo, de uma forma tão forte, assim, tipo, o universo estava me dizendo que, de alguma forma, está dando certo e a gente está caminhando para isso. Me emocionei. Então, te agradecer, assim, por, às vezes, criar esses espaços para as pessoas se comunicarem e trocarem. E o quanto o universo faz com que a gente cruze com essas pessoas. Então, aquilo pra mim foi um momento assim, que eu me desaguei ali. Eu chorava tanto, porque era como se de alguma forma falasse, Michele, você tá no caminho certo, o universo tá te respondendo isso. E foi através da roda que você proporciona. Então, eu só queria dizer isso, assim, muito obrigado, não queria chorar. E qualquer pessoa que... Minha voz que já era uma porcaria ficou... Qualquer pessoa que tiver a oportunidade de ter mais contato com a comunicação não violenta, com essas rodas que você proporciona, eu recomendo, porque é um ganho para a vida mesmo. E é isso. Te agradecer também por essa troca, por esse impacto. E você transformou ali o meu dia e desde então. E ainda deu spoiler que eu era fã de vocês, né? Porque tava lá meu YouTube e vocês, né? Assim, então já dei esse spoiler também. Difícil te responder. Acho que eu fiquei bem tocada com o que você falou, porque às vezes eu também me pergunto se a roda faz sentido. E eu acho que, como é louco, né? Quando a gente sempre se pergunta essas coisas. E eu acho que o seu relato agora, nesse momento, me lembrou que a roda faz sentido.
A gente não sabe como a gente impacta a vida das pessoas, a gente não sabe como as coisas que a gente fala chegam. Eu não sei como esse podcast vai chegar, né, nas pessoas, o que elas vão precisar ouvir. Mas quando a gente ouve uma coisa, né, como a que você viu lá, como eu vi aqui, lembra que faz sentido. E aí eu volto pro começo do nosso papo. Tem que fazer sentido. E é mais do que tem que fazer sentido pras pessoas. Tem que fazer sentido pra gente. Tipo... Isso aqui faz sentido pra você, né? Quando você tá aqui, você se sente bem, você tá num lugar de potência, você se sente vista, ouvida, colocando você no mundo, faz sentido, sabe? Então, eu acho que a resposta, ela precisa estar aí, assim, né? Nas nossas relações. E eu acho que as nossas relações no trabalho ou aonde a gente estiver, tem que ser relações que permitam que a gente esteja nesse lugar de falar, faz sentido, né? O que eu tô fazendo faz sentido. Porque... eu acho que no fim do dia é sobre isso, assim. Mas eu fico... Ainda tô muito tocada com esse relato. Que bom que, além do Dev, a Mi chorou. Tô chorando, mas... Eu queria chorar aqui hoje, mas tudo bem. Muito bom. Pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui hoje, hein? Bom demais, cara. Bom demais. Então, esse é um dos motivos, né... Esses altos e baixos, né? Tem livro, né? A síndrome do impostor, da impostora e tal. Eu acho que é só sobre a vida mesmo, né? E tem muito a ver com convicção do que a gente está fazendo ou não. Eu lembro que um pouco da insegurança da nossa primeira versão do podcast era de, nossa, mas só tem 70 pessoas vendo isso aqui. E aí chegou uma hora e eu falei, a gente tem que fazer só. Só temos que fazer, porque se forem 70 pessoas que precisam ouvir o que a gente tem para falar, já valeu, absolutamente, né? E às vezes eu me pergunto também, né, sobre esse lugar aqui, sobre o que a gente está fazendo e tal. Tomara que a gente tenha tocado todas as pessoas aqui, e só por esse momento aqui, para mim, já valeu demais, demais. Muito obrigado a vocês por isso. Que venham mais rodas com você lá. E mais podcasts, né? É isso. E te agradecer, Cindy, por essa troca, mais essa troca, esse momento. Falar ao pessoal que os arrobas da Cindy, dos projetos que ela participa, do Alicerce, vão ficar aqui no rodapé. No rodapé é ótimo. Na descrição desse vídeo. Convidar também as pessoas a fazerem parte do nosso grupo de WhatsApp. E o que mais? Não posso esquecer. A gente também vai deixar aqui na descrição algumas indicações de livros que falam sobre a CNV, para quem quer conhecer todas essas técnicas e imergir dentro desse universo. E deixar esse espaço para você se despedir. E é isso. Tenho dificuldade com despedidas, mas eu espero que tenha sido um papo daqueles que a galera pega um café ou um chazinho e troca com a gente, sabe? Eu tenho a sensação que o podcast é uma oportunidade das pessoas se sentirem juntos, sentadas nessa mesa, assim. Eu espero que tenha sido isso, né? E eu tentei trazer exemplos e tal, mas qualquer dúvida que tenha ficado sobre a CNV, sobre qualquer das coisas que eu falei, me chama. Eu tô sempre à disposição pra gente trocar, pra gente falar. As rodas de CNV são um espaço que eu abro, que é de contribuição livre, voluntária. Eu realmente quero fazer mais dessas aí. Quem sabe eu consiga concretizar. Os projetos vão estar aí, mas acho que mais do que tudo é agradecer essa oportunidade de ser ouvida, né? De existir aqui dentro de quem eu sou e do que eu faço. Eu acho que só de vocês acreditarem em mim, me darem esse espaço, eu já me sinto uma pessoa, né, melhor e a minha vida já se torna melhor de verdade, assim. Eu sei que parece um discurso mega clichê de despedidas de podcast, mas é real, assim. Eu realmente me sinto especial quando eu recebo um convite, quando eu sei que o que eu falo faz sentido pra mais gente, né? Eu falo, cara, beleza, não tô tão sozinha assim. Porque às vezes a gente vive muito num mundo contra a cultura, contra a cultura violenta, né? Contra a cultura não, eu amo cultura, enfim, todas as formas. Mas contra uma cultura que é meio que a tradição que a gente nasce e cresce, que é a cultura da violência. E eu sou uma entusiasta, quase ativista, já me considero uma grande ativista da não violência, assim, por ter vivido isso, né? E por ter visto a minha vida se transformar
A minha família, minhas relações familiares se transformaram. O luto do meu pai foi muito diferente por eu ter a comunicação não violenta como base para lidar com isso. No meu trabalho, assim, tudo se transformou quando eu conheci a comunicação não violenta. Então, poder falar disso é muito bom, assim. Eu acho que quando a gente fala algo que é diferente do que a cultura padrão violenta nos diz que tem que ser, eu acho que a gente vai abrindo frestas de luz e frestas de transformação no mundo. Então, acho que essa é mais uma que a gente abre. Mas espero estar aqui mais. A gente ainda não vou me despedir, porque eu não gosto. Então, eu prefiro que seja assim. A gente continua junto, tamo junto. E até o próximo papo, o próximo projeto, qualquer coisa que a gente vai fazer junto. Obrigada a quem ouviu. Espero que você tenha me ouvido até o final e tenha chorado junto com a gente, porque foi muito emocionante esse momento. E obrigada a vocês dois por esse espaço. Muito obrigado, muito bom. Salva de palmas, Cindy Carbonari, pelo amor de Deus. Senhoras e senhores e pessoas, muito obrigado mais uma vez para você que ficou até aqui. Obrigado vocês duas. Semana que vem mais um conteúdo. Não vou falar mais nada porque não merece mais nada. Muito obrigado, até semana que vem. Super beijo, até a próxima. Corte uma caneta.